E aí, galera do nosso canal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a professora Diane Marques, professora de Ciências do Ensino Fundamental 2. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Ciências. E como eu sempre falo, não esqueça de dar o seu like e se inscrever no nosso canal para motivar o nosso trabalho. E vamos para o nosso meme de hoje. O professor pergunta: alguma dúvida? Aí, olha só como é que tá o aluno. Pois é, né? Então, meus queridos, não esqueçam, camarão que dorme, a onda leva. Então, quando o professor estiver dando aula, fique atento, não durma no ponto. E chegou o nosso momento de reflexão. A professora trouxe a seguinte frase para vocês hoje: estudar pode não ser o que mais gosta de fazer, mas será essencial para um dia fazer o que mais gosta. Querido, você com certeza já deve ter se perguntado: será que vai ser mesmo preciso eu adquirir tudo isso que eu estou adquirindo, estudando tudo que eu estou estudando agora? Será que isso vai servir para alguma coisa? Queridos, tenha certeza que todas as profissões que você imaginar, elas foram adquiridas através de muito estudo e dedicação. Então, não esqueça, o conhecimento que você adquire todos os dias vai servir para que você possa fazer um dia aquilo que você mais gosta. Não esqueça disso. Então, se dedique em adquirir conhecimento. Olá, meus queridos alunos, vamos dar continuidade então aos nossos estudos. Nesse momento eu peço que você pegue seu livro didático, que você abra na página 34 do seu livro didático e vamos dar início à unidade 2. Unidade essa com o título Máquinas Elétricas. Então, a gente inicia hoje essa unidade. E na primeira página da unidade, que é a página 34, nós temos essa imagem. Essa imagem é uma imagem mostrando bicicletas elétricas compartilháveis, né? Esse tipo de estação de bicicletas elétricas que são compartilhadas por uma comunidade, por uma população, elas são bem vistas nesses centros urbanos, né? Então, existem cidades grandes em que o governo ou a prefeitura, eles fazem essa criação, né? Eles fazem essa implantação de bicicletas elétricas. Então, a gente sabe que viver em grandes cidades tem as suas vantagens e as suas desvantagens, né? Por quê? Porque alguns problemas muito comuns da gente observar nessas cidades é a questão do grande congestionamento, né? Muitas das vezes não temos muitas vagas para estacionamento, né? E aí, viver nessas grandes cidades tem a sua vantagem e a sua desvantagem, né? A desvantagem, principalmente, a que acarreta grandes problemas para o meio ambiente. Então, quando você tem um acúmulo muito grande de automóveis, né, motores ali fazendo combustão, você vai ter um aumento muito grande, né, de monóxido de carbono despejado na atmosfera. Então, a gente vai ver que muitas das vezes não é tão vantajoso assim a utilização de carros, né, movidos a combustão, principalmente por causa dessa questão da poluição. Então, é sempre bom a gente, né, pontuar que é interessante sim, né, não só para nós seres humanos, mas para o meio ambiente, incentivar formas eficientes de transporte, né, que pode ser feito individual ou coletivo, mas que venha nos ajudar a diminuir essa carga de poluentes no meio ambiente. E aí, uma dessas alternativas que vemos, né, em algumas cidades, são essas estações de bicicletas elétricas que eu já acabei de falar. Essas bicicletas, elas são movidas a eletricidade, né? A pessoa utiliza, depois coloca, né, ela para carregar
e aí depois de carregada vem outra pessoa utiliza. Então isso é uma alternativa para se diminuir a quantidade de poluentes na atmosfera. E aí, nessa mesma página, né, na página 34, nós iniciamos a unidade com 4 perguntinhas. Perguntinhas essas que iremos, né, ver suas respostas, iremos entender, compreender com o passar da explicação da nossa aula. A primeira pergunta que a unidade faz é: quais benefícios você vê no uso de bicicletas elétricas para o deslocamento urbano? Será que tem benefícios? Com certeza, né? Então, nós vamos entender esses benefícios das máquinas elétricas estudando essa unidade 2. A segunda pergunta é: quais são as dificuldades ou desvantagens, né, de se utilizar esse tipo de equipamentos, né, elétricos? A terceira: a proposta de compartilhamento de bicicletas elétricas é viável para a sua comunidade? Justifique sua resposta. Será que se em nossa comunidade tivesse, se nossa cidade, né, vamos colocar assim, se na nossa cidade nós tivéssemos essas estações de bicicletas elétricas, será que seria, né, vantajoso para a nossa comunidade? E a quarta questão: o uso de máquinas elétricas é sempre melhor do que outras opções? Então, é isso nós vamos observar durante a ministração do conteúdo da nossa unidade de hoje, meus queridos. Então, vamos dar continuidade. Os objetivos da nossa aula, da nossa unidade, né, que vai começar a ser estudada a partir de agora, são: compreender as origens do eletromagnetismo e a ciência como construção humana e histórica, identificar e classificar diferentes fontes, né, de energias, no caso renováveis e não renováveis, e tipos de energias utilizadas em residências, comunidades ou cidades. Outro objetivo também: calcular o consumo de eletrodomésticos por meio dos dados de potência e do tempo médio de uso, para avaliar o seu impacto no consumo doméstico mensal. Outro objetivo também é propor ações coletivas para otimizar o uso de energia elétrica em sua escola ou comunidade, com base na seleção de equipamentos segundo critérios de sustentabilidade e em hábitos de consumo responsável. E, por último, discutir e avaliar usinas de geração de energia elétrica, ou seja, usinas termoelétricas, hidrelétricas, eólicas e assim sucessivamente, suas semelhanças e diferenças, seus impactos socioambientais e como essa energia chega e é usada em sua cidade, comunidade, casa ou escola. Esses são os objetivos da nossa unidade 2. Então, para que ocorra, né, o bem-estar moderno e o desenvolvimento do setor econômico do país, né, de um país, seja lá o nosso ou de qualquer outro país do mundo, é preciso fazer a distribuição, né, a produção e o consumo de energia elétrica, né, porque a energia elétrica ela é essencial para a nossa vida. Tudo que você observa ao seu redor só funciona através da energia elétrica. Inclusive, esse celular que você está usando, o computador que nós estamos usando, a luz, né, da lâmpada, então tudo que está ao nosso redor só funciona através dessa produção, dessa distribuição e do consumo de energia elétrica. Mas, por incrível que pareça, queridos, ainda assim, 1,3 bilhão de pessoas não têm acesso ainda à eletricidade pelo mundo. E 2,6 bilhões de pessoas ainda não possuem em suas casas instalações de cozinhas com fonte de energia limpa. O que é isso, professora? A fonte de energia limpa? Aquela fonte de energia que não traz poluição. E aí, a isso nós falamos o quê? Nós
definimos essa questão dessa falta de eletricidade, né, de energia limpa e a falta de eletricidade pelo mundo como pobreza energética no mundo, que é aqui nesse gráfico você observa o nível, né, de pobreza energética no mundo. Então, esses círculozinhos aqui, ó, de amarelo, que eu estou apontando, mostrando, né, a quantidade de pessoas, né, pelo mundo que ainda não possuem energia elétrica. Só para você ter uma ideia, se a gente for fazer a soma, né, dessas pessoas que estão em amarelinho aí, vai dar esse valor que eu acabei de falar, de 1,3 bilhão de pessoas sem eletricidade. Já esses círculos vermelhos, aqui, ó, que a professora está apontando, você já vai ter pessoas sem a instalação de energia limpa, né? Que se a gente for fazer uma somatória, você vai ver que vai dar cerca de 2,6 bilhões de pessoas ainda sem energia limpa, ou seja, ainda existem muitas pessoas que não possuem, né, uma instalação de cozinha com fonte de energia limpa, ou seja, com fonte de energia que não vem poluir o meio ambiente. Então, essa pobreza energética são pessoas, né, que vivem com a falta de serviço energético em suas casas, né? Ou seja, elas não têm esse consumo de energia moderna que nós temos hoje em nossas casas. Então, a essa falta desse serviço de energia elétrica, nós chamamos de pobreza energética. E esses serviços, eles são definidos como acesso doméstico à eletricidade e a instalações de cozinha como fonte de energia limpa, ou seja, com combustíveis e fogões que não causam poluição ao ar. Ou seja, não causam poluição ao meio ambiente. É por isso que é chamado dessa forma, de energia limpa. E como a professora já relatou várias vezes aqui, a eletricidade, ela é um requisito importantíssimo para o desenvolvimento humano, né? Por isso que o seu estudo, ele é de extrema importância. A energia elétrica, ela é necessária, ela se faz importante, principalmente para a nossa sobrevivência individual, né? Para a prestação de serviços sociais. Por quê? Porque quando você chega num setor desse, no setor jurídico, né, no setor social, você vai ver que as pessoas precisam de energia elétrica, né, de eletricidade para que possam fazer atendimento das pessoas. Com a educação, né, então a energia elétrica ela é importante para a educação, porque você já pensou se a gente não tivesse essa energia elétrica, com certeza essa aula que nós estamos tendo agora não chegaria a você, né? E quando nós estamos no presencial também, ela se faz muito importante, porque sem energia elétrica nós não conseguimos estudar. E também é importante para a saúde. Se você vê os hospitais, eles não podem ficar sem energia elétrica, porque todos aqueles equipamentos que funcionam para garantir a sobrevivência do ser humano são a sua fonte de funcionamento de energia elétrica. Então, a energia elétrica, ela é um insumo essencial, fundamental, né, para todos os setores, principalmente os setores econômicos, né, que são aqueles que fazem a produção, né, da energia doméstica, agrícola e industrial. Então, nós tiramos daí alguns pontos, né, que sem a energia elétrica nós não conseguimos sobreviver. A economia, ela não caminha, né, a agricultura não caminha, as indústrias não caminham, então nós somos bem dependentes da energia elétrica. E aí a energia elétrica, ela tem sido reconhecida como um direito social fundamental. Por quê? Porque ela é muito importante para garantir
a vida das pessoas, né, para garantir a dignidade das pessoas. Então, ela é reconhecida a energia elétrica como um direito social fundamental em que o ser humano ele não pode ficar sem. Então, isso requer o quê? Que o Estado ele proporcione a todas as pessoas o acesso à energia elétrica. Então, é direito nosso, é direito de todas as pessoas ter energia elétrica em suas casas. O status de riqueza e desenvolvimento de uma nação e seus habitantes está intimamente relacionado ao tipo e à extensão de acesso à energia. Assim, melhorar as formas de acesso em um desafio contínuo para os governos e organizações de desenvolvimento. Então, é direito da população, é direito do ser humano ter esse acesso à energia elétrica, né, para que a nação ela possa se desenvolver, para que a tecnologia ela também se desenvolva. Se a gente não tiver esse uso de energia elétrica, não tem como acontecer esse desenvolvimento, e é um direito de todos ter acesso à energia elétrica. Então, só que aí nós chegamos no seguinte ponto. Mas como será que surgiu a produção de energia elétrica assim em grande escala? Numa escala muito grande que possa, né, que possa suprir a necessidade de todos os habitantes do planeta, né? Então, como será que ocorre essa produção de energia elétrica nessa grande escala para suprir a necessidade de todos? Essa resposta dessa pergunta está ligada ao campo da ciência chamado de eletromagnetismo, que é uma área da ciência que estuda que tem a responsabilidade de estudar essa produção de energia em larga escala. Então, foi através dessa ciência essa que estuda a relação de eletricidade com o magnetismo. Por isso que tem esse nome, essa parte dessa ciência, chamada de eletromagnetismo. Por quê? É uma ciência que usa a eletricidade juntamente com o magnetismo para se produzir energia elétrica em grande escala. E aí o processo de esses fenômenos elétricos ligados aos fenômenos magnéticos, eles são conhecidos já há muitos anos atrás, há muito tempo, né? Eles são conhecidos desde lá da antiguidade. Então, esse processo, né, esse fenômeno chamado de eletromagnetismo, é esse fenômeno que tem relação da eletricidade com o magnetismo. E aí, esse fenômeno ele foi observado através de uma atração de um mineral chamado de magnetita, que quando esse mineral chamado magnetita, ele era colocado próximo ao metal, né? Eles viam que, ou seja, ao metal, vamos pegar um exemplo, né? O ferro. Então, quando os pesquisadores colocavam a magnetita, que é esse mineral, próximo a um metal como o ferro, por exemplo, eles observavam que essa magnetita ela funcionava como um ímã natural, né? Ou seja, ela atraía o ferro. E a magnetita, ela é um ímã, realmente, ela é um mineral, né, que funciona como um ímã natural, ou seja, ela é encontrada naturalmente, né, a sua origem é na natureza. Mas nós já aprendemos o quê? A imantar objetos construindo ímãs artificiais. Ou seja, o homem ele já tem, hoje, nós temos a capacidade de quê? De criar ímãs. Então, hoje você não tem mais só um ímã que você encontra apenas na natureza, mas você tem aquele ímã que você consegue, né, aquele material que você consegue dar a ele a mesma função de um ímã natural. Então, hoje o homem ele já tem essa capacidade de produzir esses ímãs
artificiais. A bússola, por exemplo, ela é um ímã artificial que se orienta com o campo magnético da Terra, né? Podendo assim nos mostrar as orientações de direção. Então, a nossa querida bússola, que é essa que você vê aqui na imagem, né? Ela é um ímã artificial que foi criada pelo homem para que a gente pudesse se localizar. E aí, essa questão da atração, né, desses ímãs artificiais se dá a essa interação com o campo magnético que nós temos na Terra, que é o que nós vamos ver um pouquinho mais à frente. Os ímãs, eles são materiais que eles têm a capacidade de atrair, né, outros corpos. E também eles podem interagir com outros ímãs também. O ímã ele apresenta dois polos magnéticos, que são denominados de polo sul e polo norte. Eu acho que você já deve ter observado uma imagem, né, mostrando esses dois polos em um ímã. Esses polos, eles são indivisíveis, de maneira que ao cortar um ímã no meio, surgem dois novos ímãs, né? E existem dois tipos de ímãs, né? Que são os ímãs naturais e os artificiais. Professora, qual é a diferença de um ímã natural para um ímã artificial? O ímã natural é aquele que você encontra ele na natureza, né? Você não vai precisar da interferência humana, né? Para que aquele mineral, para que aquele ímã, ele atraia outros materiais. O homem não vai precisar intervir. Então, os ímãs naturais, eles são ímãs que são compostos de magnetita, que é esse material, né? Esse mineral magnético formado pelos óxidos de ferro 2 e 3, que tem a fórmula química de F3O4. Já os ímãs artificiais, eles são aqueles ímãs que adquirem propriedades magnéticas depois da interação com outros ímãs. E esse processo é chamado de imantação, né? Ou seja, o homem pega cria ímãs artificiais a partir de quê? De propriedades magnéticas que ele retira de outros ímãs, ou seja, do ímã natural. Então, o ímã artificial é aquele ímã que ele vai adquirir propriedades magnéticas depois de interagir com outros ímãs. E os ímãs artificiais, eles são criados a partir de intervenções humanas, certo? Um problema que nós temos com a questão dos ímãs é que eles não podem ser ligados e desligados com praticidade. Ou seja, você não consegue ligar e desligar um ímã, principalmente se esse ímã ele for um ímã natural. Ou seja, ele não tem lá um plugzinho, né, de você ligar e desligar. Ele fica o tempo todo, ele está o tempo todo ali com aquele ele está o tempo todo com aquele magnetismo nele, né, funcionando. Então, você não tem um plug que você liga e desliga com praticidade. Por isso que foram inventados dispositivos que fazem, né, esse papel de desligar e ligar os ímãs. Esses dispositivos que têm essa capacidade de ligar e desligar a propriedade magnética dos ímãs é chamada de eletroímãs. Os eletroímãs, eles foram criados pelo homem. E eles utilizam os eletroímãs principalmente na aplicação dessa difusão, né? De quê? Por quê? Porque serve o quê? Eles vão utilizar esses eletroímãs para ler e gravar dados eletromagnéticos, construir alto-falantes, para construir microfones, gravadores, separar materiais um dos outros, compor sistema de segurança e de sensores e assim sucessivamente. Além disso, os eletroímãs, eles são aplicados em circuitos elétricos, possibilitando, por exemplo, a emissão e a recepção de sinal de celular. Então, os eletroímãs, eles são utilizados aqui
em sistemas de segurança, aqui você tem uma porta, né, nessa imagem. Essa imagem ela trava e destrava essa porta através de eletroímãs, né? Aqui você tem a representação, né, da aplicação de eletroímãs nesses circuitos elétricos, que vão possibilitar a emissão e a recepção de sinal do seu celular. Então, quando você liga para uma pessoa, né, esse sinal sai do seu telefone, vai para uma antena, e dessa antena vai para o telefone de outra pessoa que vai receber esse sinal. Então, esse processo de emissão e recepção de sinal de celular é feito através desses eletroímãs. Então, meus amores, esse foi o nosso conteúdo da nossa primeira aula da semana, né? Primeira aula da unidade 2, com o tema máquinas elétricas. Nós vamos dar continuidade do conteúdo na próxima aula. A professora, como sempre, ela deixa um exercício, né? Exercícios para que a gente possa exercitar aquilo que aprendemos. Então, a professora vai deixar agora um exercício, né? Umas páginas do livro de atividade para a gente exercitar esse conteúdo que está sendo ministrado hoje. A professora vai deixar aqui essa página, vou já passar para vocês, vou já mostrar para vocês as páginas que vocês terão que realizar. A professora também vai deixar atividade no caderno para casa, lembrando, atividade, todas as vezes que eu passo atividade no caderno, que são aquelas 8 questões, você tem que estar ciente que essas questões, que esses exercícios são exercícios para casa, né? Então, não precisa você me entregar a atividade no caderno hoje. Só se você quiser mesmo fazer hoje e entregar hoje, mas que fique bem claro para vocês que essa atividade ela é atividade para casa, essa atividade no caderno, ok? Então, vamos lá para nossas atividades de hoje. Você vai fazer hoje uma atividade no seu livro de atividade, ok? Você vai pegar o seu livro de atividade. Vamos então agora para o nosso exercício de hoje, certo? Nosso exercício de hoje, referente para a gente exercitar o nosso conteúdo que aprendemos agora, vamos fazer essa atividade aqui, questão 1 e 2 e 3 da página 18 do seu livro de atividade, tá bom? Então, esse aqui é seu livro de atividade. Você vai abrir na página 18, você vai fazer a questão 1, 2 e 3 da página 18. Depois você vai passar para a página 19. Na página 19, você vai fazer a questão 4, questão 5 da página 19. Essas são as nossas atividades de hoje, tá bom? Até página 19, 18 e 19 do livro de atividade, meus queridos. Vamos então exercitar agora o que nós aprendemos na nossa aula de hoje. Assim que você terminar de fazer essas duas páginas, 18 e 19 do livro de atividade, você tire foto e mande para o privado da professora que eu vou estar aguardando. Ok, meus queridos? Então, boa tarefa!